Eu jamais imaginei que, dias após meu aniversário de 68 anos, eu acabaria dormindo em uma garagem abandonada, rodeada pelo cheiro de óleo de motor e décadas de poeira. No entanto, ali estava eu, tateando uma chave desconhecida no escuro, as lágrimas embaçando minha visão enquanto as palavras de Lucas, meu filho, ecoavam na mente. Você é só uma velha inútil, mãe. Papai sabia que você não saberia o que fazer com dinheiro de verdade. Minha mão tremeu ao finalmente conseguir deslizar a chave na fechadura enferrujada. Removi o cadeado pesado que caiu no chão com um baque surdo. Mas antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história mexer com você, escreva nos comentários o que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota você daria para ela. E se puder se inscrever no canal, vai me ajudar a trazer ainda mais histórias como essa. O portão antigo gemeu em protesto quando o empurrei, o feixe da minha lanterna cortando décadas de escuridão. E foi então que eu vi. Congelei no lugar, meu coração acelerando enquanto os olhos captavam algo impossível. A inconfundível grade prateada do que parecia ser um carro esportivo clássico brilhava sob minha lanterna. Minhas pernas falharam. Apoiei-me nas costas de uma cadeira empoeirada para me firmar, lutando para aceitar o que estava vendo. Não era apenas um carro. Havia vários deles, escondidos sob capas de proteção que pareciam ter sido colocadas com muito cuidado, cada veículo posicionado de forma precisa naquela garagem escura. Com mãos trêmulas, removi a primeira capa. Prata metálica imaculada foi revelada, cada curva e linha preservadas, como se o tempo não tivesse passado ali dentro. Mesmo com meu olho destreinado para carros, eu reconhecia beleza e valor quando via. E isso, fosse o que fosse, valia uma fortuna. Cambaleei para trás, minha mente tentando processar a descoberta. Por que Leonardo, meu marido, havia escondido isso de mim? Por que Lucas havia me rejeitado tão cruelmente se nosso patrimônio incluía tesouros como esses? Mas preciso voltar um pouco. Preciso explicar como cheguei até aqui, como a mulher que um dia teve tudo acabou sozinha em uma garagem empoeirada, descobrindo segredos que seu próprio marido havia guardado dela. 3 semanas após o funeral de Leonardo, no dia do meu aniversário de 68 anos, tudo mudou. O dia havia começado comigo ao lado do meu filho no escritório do nosso advogado, Dr. Pimentel. Eu usava o vestido preto que havia vestido no funeral, porque não conseguia pensar em usar outra coisa. A dor ainda estava fresca demais, cada respiração uma lembrança de que Leonardo se foi. Senhor Azevedo, Senhor Azevedo, Dr. Pimentel começou, ajustando os óculos de leitura enquanto abria uma pasta grossa. Estamos aqui hoje para a leitura formal do testamento do Sr. Leonardo Azevedo. Eu mal conseguia me concentrar. Sentei ali, olhando para as mãos, enquanto o Dr. Pimentel lia as provisões padrão do testamento de Leonardo. A cobertura da nossa família no Leblon, no Rio de Janeiro, foi deixada para Lucas. Fazia sentido. Lucas era nosso único filho, e ele havia passado os últimos 5 anos construindo sua própria empresa de consultoria empresarial. A cobertura seria a base perfeita para suas ambições crescentes. E para minha amada esposa, Cecília, a voz do Dr. Pimentel continuou, trazendo minha atenção de volta. Deixo o chalé localizado na Rua das Indústrias 1420, em Gramado, Serra Gaúcha, junto com todo o seu conteúdo e bens associados. Um chalé em Gramado. Eu pisquei, processando a informação. Leonardo havia me mencionado uma propriedade na Serra Gaúcha alguns anos atrás, mas eu havia assumido que ele estava falando sobre um possível investimento imobiliário, não algo que ele já possuía. Lucas tossiu ao meu lado, um som que não conseguia esconder sua surpresa. Um chalé? Ele ecoou, a voz carregando aquela borda afiada que eu havia aprendido a reconhecer nos últimos anos. Pai deixou para ela um chalé? Dr. Pimentel manteve sua expressão profissional, mas notei uma leve mudança na postura dele. Sim, Sr. Azevedo. O chalé foi adquirido pelo seu pai há aproximadamente 4 anos. De acordo com a avaliação mais recente,
É uma propriedade modesta avaliada em cerca de R$ 300.000. R$ 300.000. Para mim, parecia uma quantia enorme, mas vi o jeito como os olhos de Lucas estreitaram. A cobertura no Leblon sozinha valia mais de R$ 3 milhões. Do ponto de vista dele, eu havia recebido migalhas. Há mais uma coisa, Dr. Pimentel continuou, puxando um envelope separado. Senhor Leonardo também deixou esta carta para ser entregue à senhora Azevedo em particular. Ele deslizou o envelope pela mesa até mim. Meus dedos tremeram ao pegá-lo, reconhecendo a caligrafia distinta de Leonardo no papel timbrado pessoal dele. Ele só usava aquele papel para assuntos importantes. Posso ter um momento? Eu perguntei baixinho. Dr. Pimentel acenou. Claro. Por que não usamos a sala de conferências ao lado, Sr. Azevedo? Me levantei com pernas instáveis, segurando o envelope contra o peito como se fosse a última conexão com Leonardo, e segui Dr. Pimentel até a sala de conferências adjacente. Ele fechou a porta suavemente atrás de mim, me deixando sozinha com as últimas palavras do meu marido. Com dedos trêmulos, abri o envelope. A carta de Leonardo era escrita à mão, cada palavra formada com o cuidado que ele sempre colocava nas coisas que realmente importavam. Minha querida Cecília, se você está lendo isto, então parti, e espero que você possa me perdoar pela forma pouco convencional como estou lidando com nossa situação financeira. Primeiro, quero que saiba que cada decisão que tomei foi motivada pelo amor que sinto por você e por Lucas. Mas o amor, aprendi nesses últimos anos, às vezes significa fazer escolhas difíceis que podem não fazer sentido imediatamente. Você vai descobrir que o chalé em Gramado não é apenas uma casa. Anexo ao documento do testamento, há uma chave e um endereço adicional que Dr. Pimentel vai entregar a você separadamente. Este endereço leva a uma propriedade de armazenamento que comprei há 6 anos, logo depois de receber meu diagnóstico. Dentro, você vai encontrar uma coleção que montei cuidadosamente durante os últimos anos da minha vida. Esta coleção representa não apenas valor financeiro, mas a segurança da qual você vai precisar nos anos à frente. Eu a coloquei em seu nome apenas, Cecília. Lucas não sabe da sua existência. Por quê? Porque nosso filho, por mais que eu o ame, precisa aprender uma lição que eu falhei em ensinar a ele durante todos esses anos em que o mimei e protegi das consequências de suas escolhas. Ele precisa aprender sobre responsabilidade real, sobre a construção de algo por si mesmo, sem depender da riqueza herdada. A carta de seu pai me dá liberdade para decidir se compartilho esses bens com ele e quando. Confio em seu julgamento, Cecília. Você sempre enxergou nosso filho com mais clareza do que eu. Você vai saber quando ou se ele estiver pronto. Use a coleção com sabedoria. Viva a vida que você merece. E saiba que cada peça que escolhi foi pensando em você, no futuro que queria garantir para você. Com todo o meu amor eterno, Leonardo. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei cair a carta. Lágrimas corriam livremente agora, cada palavra de Leonardo cortando através da névoa da minha dor e confusão. Ele havia planejado tudo isso. Ele havia me deixado algo significativo, algo que Lucas não sabia que existia. Quando voltei para o escritório principal, encontrei Lucas em pé junto à janela, sua linguagem corporal tensa. Ele se virou quando entrei, e algo em sua expressão fez meu estômago se apertar. Dr. Pimentel estava me contando sobre o chalé, Lucas disse, seu tom muito controlado. Parece que papai foi bem detalhista em seus arranjos. Lucas, comecei, mas ele levantou a mão. Não, mãe, tudo bem. Ele forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Você merece ter algo seu. Papai claramente queria que você ficasse confortável. Confortável. A palavra soou estranha vinda dele, como se estivesse forçando cada sílaba. Dr. Pimentel limpou a garganta, puxando um envelope menor da pasta. Senhora Azevedo, como mencionado na carta do seu marido, aqui está uma chave adicional e um endereço. Ele passou os itens para mim.
Senhor Leonardo foi muito específico sobre você receber isso em particular. Peguei a chave, o metal frio e pesado na minha palma. O endereço estava escrito em um cartão simples: Rua das Indústrias, 1420, Unidade de Armazenamento C. O mesmo endereço do chalé, mas uma unidade separada. Os olhos de Lucas se estreitaram ligeiramente enquanto observava a troca, mas ele não disse nada. Não ali de qualquer forma. As respostas vieram brutalmente claras naquela noite, quando Lucas me levou de volta para a cobertura depois da reunião com o advogado. Eu tinha assumido que era um gesto amável, seu jeito de me confortar no que deveria ter sido um dia de luto conjunto pela memória de seu pai. Como eu estava enganada. Mal entrei e Lucas já colocou minha mala ali mesmo, na entrada. O som dela batendo no chão de mármore ecoou pela sala de estar vazia. Me virei para ele, confusão se misturando com o início do medo. Lucas, o que está acontecendo? Ele me encarou, e pela primeira vez vi algo em seus olhos que me fez recuar. Não havia calor ali, nenhum traço do menino que eu havia criado, apenas cálculo frio. É melhor você procurar outro lugar para ficar, mãe. As palavras caíram entre nós como pedras. Eu pisquei, certa de que havia ouvido errado. O quê? Lucas, esta é a nossa casa. Não. Ele me interrompeu, sua voz tão cortante quanto vidro. Esta é minha casa agora. Papai me deixou para mim. E, francamente, não faz sentido você ficar aqui ocupando espaço quando você tem um chalé inteiro em Gramado esperando por você. Mas eu engasguei, minha mente lutando para compreender o que estava acontecendo. Lucas, por favor, seu pai acabou de... Acabou de morrer? Ele completou, seu tom zombeteiro. Sim, mãe, eu sei. E agora que ele se foi, está na hora de fazermos alguns ajustes práticos. Você tem seu chalé. Você vai ficar bem. Eu não posso simplesmente... Você é só uma velha inútil, mãe, ele disse. Cada palavra uma facada. Papai sabia que você não saberia o que fazer com dinheiro de verdade. Por isso ele te deu uma casinha de campo e nada mais. Ele entendeu suas limitações, mesmo que você não entenda. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu pisquei para afastá-las. Não ia dar a ele a satisfação de me ver desmoronar. Seu pai te amava, consegui dizer, minha voz mal conseguindo sair num sussurro. Ele queria que eu tivesse a cobertura. Lucas me interrompeu. E é isso que eu tenho. Agora, já chamei um Uber para você. Ele vai estar aqui em 10 minutos. Sugiro que você pegue sua mala e espere lá embaixo. Fiquei ali parada por mais um momento, procurando por algum sinal do meu filho no estranho de olhos frios na minha frente. Mas ele havia se virado, já mexendo no celular, me descartando como se eu fosse nada mais que um inconveniente que ele havia resolvido. Com dedos dormentes, peguei minha mala e caminhei até a porta. Na soleira, me virei uma última vez, mas Lucas não levantou o olhar. A porta se fechou atrás de mim com um clique final que soou como o fim de tudo que eu havia conhecido. Sentei no banco do saguão do prédio, minha mala aos meus pés, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Como havíamos chegado a isso? Como o bebê que eu embalei, a criança que eu protegi e amei, havia se transformado neste homem cruel? Mas mesmo através da minha dor, as palavras de Leonardo na carta ecoavam na minha mente. Ele havia sabido. De alguma forma, ele havia previsto isso, ou algo parecido, e ele havia me deixado uma saída. Cancelei o Uber que Lucas havia chamado e pedi outro, dando ao motorista o endereço que Dr. Pimentel havia me dado. Se Leonardo havia me deixado algo naquela unidade de armazenamento, eu precisava saber o que era. Precisava entender o que meu marido havia planejado. A viagem até o distrito industrial levou 40 minutos através do trânsito denso do Rio de Janeiro. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar sem realmente enxergar nada. Minha mente estava muito ocupada repassando cada palavra que Lucas havia dito, cada olhar frio que ele me deu. O motorista finalmente parou em frente a uma fileira de garagens antigas em uma rua desconhecida. A área havia sido industrial uma vez,
mas agora estava ficando cada vez mais residencial, com prédios antigos sendo convertidos em lofts modernos. As garagens pareciam ser os últimos remanescentes da era industrial do bairro. "É aqui, senhora", o motorista disse, olhando de volta para mim com preocupação. "Tem certeza de que este é o lugar certo?" Olhei para o cartão na minha mão, depois para o número mal pintado na garagem mais à direita. Unidade C. "Sim", eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. "Obrigada." Paguei a corrida e saí, arrastando minha mala atrás de mim. A rua estava quieta, apenas o som distante do trânsito quebrando o silêncio. Fiquei parada em frente à garagem, a chave pesada na minha mão, e respirei fundo. Foi assim que me vi ali, naquela noite, encarando a descoberta que mudaria tudo. Os carros não eram apenas carros. À medida que removia cada capa, revelava máquinas que pareciam pertencer a museus ou leilões de luxo. Havia um carro com portas distintas que se abriam para cima, cada detalhe preservado de forma perfeita. Outro tinha linhas clássicas e elegantes que até eu reconhecia como raras. Encontrei uma pequena escrivaninha no canto da garagem, quase escondida atrás do último carro. Sobre ela havia uma pilha de pastas organizadas, cada uma rotulada com detalhes precisos. Abri a primeira com mãos trêmulas. Documentos de origem, certificados de autenticidade, registros de compra, avaliações detalhadas. Meus olhos se arregalaram ao ver os valores nas páginas. R$ 100.000, R$ 300.000, R$ 500.000. E essas eram apenas as primeiras 3 pastas. Havia 6 carros no total. 6 veículos clássicos cuidadosamente selecionados, cada um avaliado em centenas de milhares de reais. Alguns chegavam a mais de $500.000 cada um. Cambaleei para trás até encontrar aquela velha cadeira de escritório, caindo nela enquanto minha mente tentava calcular. Leonardo havia me deixado uma fortuna real, escondida ali naquela garagem simples, disfarçada como uma propriedade de armazenamento sem importância. E Lucas não fazia ideia. Sentei naquela garagem empoeirada por horas, lendo cada documento, tentando entender a extensão do que Leonardo havia feito. Havia uma carta adicional presa à última pasta, outra vez na caligrafia dele. "Cecília, se você chegou até aqui, então encontrou minha coleção. Estes carros representam 6 anos de pesquisa cuidadosa e investimento. Cada um foi escolhido não apenas por seu valor, mas por sua história e pela probabilidade de valorização. Anexo você vai encontrar informações de contato para Marcos Brandão, um negociante de carros clássicos de confiança em Porto Alegre. Ele sabe da coleção e concordou em ajudar você caso opte por vender alguma peça. Seus honorários são justos e ele não vai tentar enganar você. Esta coleção vale atualmente aproximadamente R$ 2,5 milhões. Até quando você ler isto, o valor pode ter aumentado. O mercado de carros clássicos continua forte. Você está protegida agora, meu amor. Você nunca vai precisar depender de ninguém novamente. Sempre seu, Leonardo. R$ 2,5 milhões. As palavras dançavam na minha visão. Leonardo havia me deixado R$ 2,5 milhões, escondidos de forma que Lucas pensasse que eu havia herdado apenas um chalé modesto. Finalmente entendi. Leonardo havia previsto o verdadeiro caráter de Lucas, o sentimento de que ele merecia tudo. Ao dividir a herança da forma como fez, com a cobertura de alto perfil indo para Lucas e os bens modestos aparentes vindo para mim, Leonardo havia criado um teste que Lucas havia falhado espetacularmente ao me expulsar da cobertura na primeira oportunidade. Mas eu tinha passado, ou melhor, Leonardo havia garantido que eu ficaria bem, independente do que Lucas escolhesse fazer. Sentei naquela garagem até as primeiras luzes do amanhecer começarem a filtrar através das fendas no portão. Então, cuidadosamente, cobri os carros novamente, tranquei a garagem e chamei outro Uber. Desta vez, o destino era bem diferente. "Para onde, senhora?" o motorista perguntou. Olhei para o endereço engramado no meu telefone, o chalé que Leonardo havia me deixado. Meu novo lar, se é que eu poderia chamá-lo assim. Para a rodoviária, eu disse.
Vou para Gramado. A viagem para Gramado levou quase um dia inteiro, o ônibus serpenteando através das montanhas até a Serra Gaúcha. Sentei ao lado da janela, observando a paisagem mudar de urbana para rural, de plana para montanhosa. Com cada quilômetro que passava, sentia o peso do que havia acontecido nas últimas 24 horas, gradualmente se transformando em algo diferente. Não era mais apenas dor, era raiva, era determinação. E sim, por baixo de tudo isso, havia uma faísca de algo que eu não havia sentido em anos: esperança. O chalé que Leonardo havia me deixado ficava em uma rua tranquila na periferia de Gramado, cercado por pinheiros altos e jardins bem cuidados. Era menor do que a cobertura, claro, mas havia algo acolhedor nisso, algo que a cobertura nunca teve apesar de todo o seu luxo. Entrei usando a chave que Dr. Pimentel havia me dado e olhei ao redor. O chalé havia sido mobiliado recentemente, percebi. Cada peça escolhida com cuidado, cada cômodo projetado com conforto em mente. Leonardo havia pensado em tudo. Encontrei outra carta esperando por mim na mesa de centro da sala de estar, esta lacrada com meu nome em uma caligrafia que reconheci como do Dr. Pimentel. Senhora Azevedo, por instruções do seu falecido marido, providenciei que este chalé fosse preparado para sua chegada. As contas de utilidades estão pagas pelos próximos 6 meses, e você vai encontrar uma conta bancária aberta em seu nome no Banco Sul, com um saldo de R$50 mil para despesas de vida até você decidir como quer proceder com a coleção. Senhor Leonardo foi detalhista nos seus planos para sua segurança. Por favor, não hesite em entrar em contato caso precise de qualquer ajuda para navegar os aspectos legais de sua herança. Atenciosamente, Dr. Rogério Pimentel. R$50 mil. Além dos 2,5 milhões em carros clássicos. Leonardo não havia apenas me deixado confortável. Ele havia me deixado independente. Passei os dias seguintes explorando Gramado, me familiarizando com minha nova cidade. Era menor do que o Rio de Janeiro, mais tranquila, mas havia algo encantador sobre ela. As pessoas eram mais amigáveis, mais dispostas a parar e conversar. Aos poucos, comecei a sentir algo que eu não havia sentido na cobertura há anos: paz. 2 dias depois de me instalar no chalé, recebi uma ligação de um número desconhecido de Porto Alegre. Senhora Azevedo? Uma voz masculina perguntou quando atendi. Meu nome é Marcos Brandão. Eu era amigo do seu marido, Leonardo. Ele pediu que eu entrasse em contato com a senhora se algo acontecesse com ele. Marcos, o negociante de carros clássicos que Leonardo havia mencionado na carta. Senhor Brandão, eu disse, minha voz firme apesar do nervosismo de repente me dominando. Sim, meu marido mencionou o senhor em sua carta. Por favor, me chame de Marcos. Sua voz era calorosa, reconfortante. Leonardo me falou muito sobre a senhora, senhora Azevedo. Ele queria ter certeza de que a senhora seria cuidada. Está tudo bem com a senhora? A genuína preocupação na voz dele me pegou desprevenida. Engoli em seco, afastando a emoção que ameaçava me dominar. Estou bem, consegui dizer. Ou vou ficar. Tem sido complicado. Leonardo me advertiu que poderia ser. Houve uma pausa. Ouça, sei que este é um momento difícil, mas quando estiver pronta, gostaria de ver a coleção. Leonardo passou anos montando ela, e é realmente notável. Também posso ajudar a senhora a entender suas opções em relação à venda, se decidir seguir esse caminho. Eu gostaria disso, eu disse, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Quando o senhor poderia vir? Poderia estar em Gramado amanhã de manhã, se isso funcionasse para a senhora. O Rio não fica muito longe de carro. Concordamos com um horário e desliguei o telefone me sentindo um pouco mais ancorada. Leonardo havia pensado em tudo, até em garantir que eu tivesse alguém de confiança para me guiar neste mundo desconhecido de carros clássicos e coleções de alto valor. Marcos chegou no dia seguinte, dirigindo um elegante sedã preto que parecia apropriadamente clássico para alguém no negócio dele. Ele era mais velho do que eu esperava,
talvez na faixa dos 50 e poucos anos, com cabelo grisalho cuidadosamente penteado e um sorriso gentil que imediatamente me colocou à vontade. Senhora Azevedo, ele disse, estendendo a mão enquanto saía do carro. É uma honra finalmente conhecer a senhora. Leonardo falava da senhora com tanto carinho. Apertei sua mão, sentindo um pouco da tensão dos últimos dias finalmente começar a se dissipar. Por favor, me chame de Cecília. E obrigada por vir. Claro. Ele olhou para o chalé, apreciação clara nos olhos dele. Leonardo escolheu bem. Este é um lugar lindo. Ele escolheu, concordei baixinho, embora eu não soubesse que ele havia comprado até recentemente. A expressão de Marcos suavizou com compreensão. Leonardo era detalhista. Ele queria garantir que tudo estivesse perfeito antes de compartilhar seus planos. Nós dirigimos juntos de volta para o Rio de Janeiro. Marcos insistindo que seria mais seguro ele me acompanhar até a garagem. A viagem de 2 horas passou rapidamente, preenchida com histórias de Marcos sobre sua amizade com Leonardo e o mundo de carros clássicos. Leonardo tinha um olho excepcional, Marcos me disse enquanto dirigíamos. Ele não escolhia apenas carros que valessem dinheiro. Ele escolhia carros com história, com alma. Cada peça da coleção dele conta uma história. Quando chegamos à garagem, Marcos esperou respeitosamente enquanto eu destravava o portão. Então, juntos, entramos no espaço escuro e empoeirado que segurava tantos segredos. Meu Deus! Marcos sussurrou quando acendi as luzes e ele viu a primeira capa de proteção. Leonardo realmente fez isso. Passamos as próximas horas descobrindo cada carro enquanto Marcos explicava o significado de cada um. O carro com a grade prateada era um Aston Martin DB, 5 de 1964, ele me contou. Famoso por seus papéis no cinema e avaliado em cerca de R$400 mil. O carro com as portas que se abriam para cima era um Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956, raro e valioso. Mas foi o terceiro carro que realmente fez Marcos parar e olhar com admiração real. Cecília, ele disse baixinho, sua voz reverente, este é um... Você sabe o que é isso? Balancei a cabeça, olhando para o carro esportivo vermelho elegante. Parecia bonito para mim, mas não mais excepcional do que os outros. É uma Ferrari 275, GTB 4 de 1967, Marcos disse, passando os dedos levemente sobre a pintura. De acordo com a pequena placa montada em um suporte ao lado, apenas 330 exemplares foram feitos. No estado em que este está facilmente valendo R$500 mil, possivelmente mais. R$500 mil. Para um carro. Eu apoiei-me na escrivaninha, minha cabeça girando. Marcos continuou a catalogar a coleção, sua empolgação crescendo a cada descoberta. Havia um Porsche 96, um clássico, um Jaguar E-Type, e finalmente, escondido atrás de todos os outros, um Chevrolet Corvette Stingray de 1963 em condição perfeita. Leonardo montou uma coleção extraordinária. Marcos disse quando finalmente terminamos. Diversificada, bem pesquisada e impecavelmente mantida. Se a senhora decidisse vender toda a coleção hoje, eu estimaria que conseguiria pelo menos R$2.800.000. Possivelmente mais de 3 milhões, dependendo do leilão. 3 milhões de reais. Mais do que a cobertura que Lucas havia herdado. Leonardo não havia me deixado migalhas. Ele havia me deixado um império, apenas escondido de forma que Lucas nunca soubesse. O que a senhora gostaria de fazer? Marcos perguntou gentilmente. Não há pressa para decidir, claro. A coleção está segura aqui e apenas vai se valorizar com o tempo. Olhei ao redor da garagem para os carros que meu marido havia escolhido tão cuidadosamente, para a escrivaninha onde ele havia organizado toda a documentação, para as capas de proteção que ele mesmo devia ter colocado com tanto cuidado. Eu gostaria de vender 2 deles, ouvi-me dizendo. Os 2 menos valiosos, se me puder aconselhar quais seriam. Quero manter o resto, pelo menos por enquanto.
Marcos acenou pensativo. Uma decisão sábia. Isso vai dar à senhora liquidez imediata, enquanto mantém a maior parte da coleção para valorização futura. Eu recomendaria vender o Corvette e o Porsche. São excelentes carros, mas têm um mercado mais amplo e venderão rapidamente. Isso deveria trazer para a senhora aproximadamente R$ 800.000. R$ 800.000. Dinheiro suficiente para me estabelecer completamente, para nunca mais precisar se preocupar com segurança financeira novamente. E eu ainda teria 4 carros restantes, cada um valendo uma fortuna. Vamos fazer isso, eu disse, minha voz mais forte do que eu esperava. Quando o senhor pode organizar a venda? Tenho um leilão particular planejado para o mês que vem, Marcos disse. Com sua permissão, gostaria de incluir esses 2 carros. Vou cuidar de toda a documentação e transporte. A senhora não precisará fazer nada além de assinar os papéis. Nos dias seguintes, Marcos cuidou de tudo como havia prometido. Ele organizou fotógrafos profissionais para documentar os carros, tratou de toda a papelada legal e me manteve informada de cada passo. Enquanto isso, comecei a me estabelecer na vida em Gramado. Conheci minha vizinha, Madalena Soares, uma viúva de 65 anos que imediatamente me levou sob suas asas. Ela me apresentou ao círculo social local, me levou aos melhores cafés e restaurantes e forneceu a companhia que eu não sabia que estava precisando. É bom ter outra pessoa da nossa idade na vizinhança, Madalena me disse um dia enquanto tomávamos café na varanda dela. E alguém de fora de Gramado. Você traz uma perspectiva diferente. Ri, o som me surpreendendo. Quando foi a última vez que eu havia rido genuinamente? Semanas, pelo menos. Talvez meses, antes mesmo de Leonardo morrer. Estou feliz de estar aqui, eu disse, e percebi que era verdade. Apesar de tudo que havia acontecido, apesar da traição de Lucas e da dor de perder Leonardo, eu estava começando a encontrar algo parecido com felicidade neste novo capítulo. O leilão aconteceu conforme planejado, e Marcos me ligou logo depois com a notícia. Cecília, sua voz estava empolgada através do telefone, os carros venderam acima das expectativas. O Corvette foi por 350 mil, e o Porsche por 510 mil. Depois dos meus honorários e despesas do leilão, a senhora deve receber um depósito de R$ 780 mil na sua conta até o final da semana. R$ 780 mil. Sentei pesadamente na cadeira da cozinha, minha mente lutando para processar a quantia. Cecília, está tudo bem? Sim, consegui dizer. Sim, estou... É muito difícil de acreditar, é só isso. É real, Marcos me assegurou. E a senhora ainda tem 4 carros restantes que valem pelo menos 2 milhões juntos. Leonardo garantiu que a senhora nunca mais tivesse que se preocupar com dinheiro. Depois que desliguei, sentei na cozinha ensolarada por um longo tempo, apenas absorvendo tudo. Leonardo havia me salvado. Mesmo na morte, ele havia encontrado um jeito de me proteger, de me dar independência, de me libertar das expectativas e limitações que haviam definido tanto da minha vida. Fazia quase 3 meses desde que me mudei para Gramado, quando finalmente ouvi de Lucas novamente. Não diretamente, claro. Isso teria requerido que ele reconhecesse que havia me tratado mal. Em vez disso, recebi uma mensagem da assistente dele, Laura Gomes. Senhora Azevedo, o e-mail dizia: Senhor Lucas Azevedo solicitou que eu entrasse em contato com a senhora em relação a alguns documentos que precisam da sua assinatura relacionados à herança de seu falecido marido. Por favor, me avise quando a senhora estaria disponível para vir ao Rio de Janeiro para assinar esses documentos. Documentos. Que documentos poderiam possivelmente precisar da minha assinatura agora, meses após o testamento ter sido lido e executado? Encaminhei o e-mail para Dr. Pimentel, que ligou para mim algumas horas depois. Cecília, ele disse, seu tom cauteloso, acabei de revisar os documentos que Lucas está solicitando que a senhora assine. Eles são relacionados ao refinanciamento da cobertura. Aparentemente, ele quer fazer algumas reformas extensas e precisa da sua assinatura como beneficiária do patrimônio de Leonardo para prosseguir.
Por que ele precisaria da minha assinatura? Perguntei, confusa. Leonardo deixou a cobertura para ele diretamente. Verdade, Dr. Pimentel concordou. Mas porque a senhora foi nomeada como herdeira testamentária juntamente com Lucas, certos aspectos financeiros envolvendo o patrimônio requerem consentimento de ambas as partes. É uma tecnicidade legal, mas é vinculante. E se eu não assinar? Houve uma pausa. Então Lucas não poderá prosseguir com o refinanciamento, o que, dadas as extensas reformas que estou entendendo que ele já começou, poderia colocá-lo em uma situação financeira difícil. Desliguei o telefone e olhei pela janela da cozinha para os pinheiros lá fora. Lucas havia começado reformas que não podia pagar sem a minha assinatura. Reformas que ele devia ter iniciado assumindo que eu assinaria tudo o que ele colocasse na minha frente, porque era isso que eu sempre havia feito, não era? Sempre acenando com a cabeça, sempre concordando, sempre fazendo tudo mais fácil para ele. Mas essa Cecília, a que sempre cedia, havia sido deixada para trás na noite em que Lucas me chamou de velha inútil e me expulsou da cobertura. 3 dias depois, encontrei-me de volta ao Rio de Janeiro, mas não para encontrar Lucas no escritório dele como ele havia solicitado. Em vez disso, pedi a Dr. Pimentel para organizar uma reunião em seu escritório, terreno neutro onde eu poderia ter apoio legal. Lucas chegou 20 minutos atrasado, sua linguagem corporal radiando irritação mal disfarçada de indiferença profissional. Ele usava um dos ternos caros dele, seu cabelo perfeitamente penteado, todo centímetro o executivo de sucesso que ele cultivava ser. Mãe, ele disse com um aceno brusco, mal me olhando antes de se virar para Dr. Pimentel. Vamos acabar logo com isso. Tenho outra reunião em 1 hora. Por favor, sente-se, Sr. Azevedo, Dr. Pimentel disse, sua voz educadamente fria. Notei que ele não havia oferecido a Lucas a mesma cordialidade que sempre me mostrou. Lucas sentou, puxando uma pasta de sua bolsa. Os documentos de refinanciamento são simples. Só precisam da assinatura da mãe para prosseguir. Tenho certeza de que ela não se importa em assinar, considerando que são para melhorias na propriedade que papai deixou para mim. Ele deslizou a pasta pelo balcão até mim sem nem fazer contato visual. Como se eu fosse apenas outra parte de negócios com quem ele estava lidando, não a mulher que havia passado noites acordada com ele quando estava doente, que havia comparecido a todas as apresentações escolares, que havia sacrificado tantos dos meus próprios sonhos para garantir que ele tivesse todas as oportunidades. Na verdade, eu disse calmamente, mantendo minhas mãos longe da pasta, gostaria de revisar primeiro os documentos com Dr. Pimentel antes de assinar qualquer coisa. Lucas finalmente me olhou, suas sobrancelhas se franzindo. É uma formalidade padrão, mãe. Não precisa complicar isso. Não estou complicando nada, respondi, mantendo minha voz firme. Estou apenas sendo cuidadosa com documentos legais, como qualquer pessoa sensata faria. Algo brilhou nos olhos dele. Irritação, talvez, ou surpresa de que eu estivesse questionando algo. Dr. Pimentel limpou a garganta. Se me permite, Sr. Azevedo, posso revisar os documentos com sua mãe em particular? É procedimento padrão quando aconselho clientes sobre assuntos financeiros. A mandíbula de Lucas se apertou, mas ele acenou. Claro. Mas como eu disse, tenho outra reunião. Quanto tempo isso vai levar? O tempo que for necessário, Dr. Pimentel disse suavemente. Lucas olhou de mim para Dr. Pimentel, claramente avaliando a situação. Eu podia quase ver os cálculos acontecendo na cabeça dele, avaliando quanto ele poderia me pressionar sem causar problemas. Tudo bem, ele finalmente disse, levantando-se. Vou esperar na sala de recepção, mas preciso de uma resposta hoje, mãe. Os empreiteiros já começaram o trabalho. Depois que Lucas saiu, Dr. Pimentel abriu a pasta e começou a revisar os documentos. Seu senho franzido aprofundou a cada página. Cecília, ele disse finalmente, olhando para mim por cima dos óculos de leitura, estes documentos não são apenas para um simples refinanciamento. Lucas está tentando usar o patrimônio como garantia para um empréstimo de R$ 1,5 milhão de reais. R$ 1,5 milhão? Repeti, chocada. Para reformas? Aparentemente, reformas muito extensas.
Dr. Pimentel virou as páginas, apontando para itens de linha específicos. Ele está planejando uma renovação completa da cobertura. Nova cozinha, novos banheiros, pisos reformados, sistema de ar-condicionado atualizado, a lista continua. E de acordo com esses documentos, o trabalho já está em andamento. Mas por que ele precisaria emprestar tanto? A cobertura foi deixada para ele livre de quaisquer dívidas. Isso, Dr. Pimentel disse cuidadosamente, é uma pergunta excelente. Eu me pergunto se Sr. Lucas pode ter sobreestimado sua posição financeira ao assumir essas reformas. Entendi. Lucas havia começado reformas caras, assumindo que podia pagar por elas facilmente, apenas para descobrir que estava em apuros financeiros. E agora ele precisava do meu consentimento para sair dele. O que acontece se eu não assinar? Perguntei baixinho. Dr. Pimentel me encontrou com um olhar firme. Então Lucas não consegue o empréstimo. O que significa que ele teria que encontrar outra forma de pagar pelos empreiteiros ou parar o trabalho. Dado o escopo do que ele já começou, interromper agora provavelmente deixaria a cobertura em estado parcialmente reformado, potencialmente reduzindo seu valor. E se os empreiteiros não receberem o pagamento? Eles podem colocar um gravame sobre a propriedade, o que complicaria qualquer tentativa de Lucas de vender ou refinanciar no futuro. Em outras palavras, Lucas havia se metido em sérios problemas financeiros, e ele precisava de mim para tirá-lo disso. O mesmo Lucas que havia me chamado de velha inútil. O mesmo Lucas que havia me expulsado da cobertura sem uma segunda consideração. Sentei ali por um longo momento, olhando para os documentos. Uma parte de mim, a mãe que ainda me lembrava de abraçar meu filho pequeno, queria assinar, queria consertar esse problema para ele, protegê-lo das consequências de suas escolhas imprudentes. Mas outra parte de mim, a parte que estava crescendo mais forte a cada dia desde que me mudei para Gramado, hesitou. Leonardo havia me dado esses bens porque ele confiava no meu julgamento. Ele havia especificamente dito na carta que Lucas precisava aprender sobre responsabilidade, sobre as consequências de suas escolhas. Eu gostaria de falar com Lucas, eu disse finalmente. Dr. Pimentel acenou e chamou Lucas de volta para o escritório. Meu filho entrou com uma expressão de irritação mal controlada. Então, ele exigiu, vamos terminar isso? Sente-se, Lucas, eu disse, mantendo minha voz calma. Algo na minha expressão deve tê-lo surpreendido, porque ele sentou sem argumentar, embora eu pudesse ver a tensão em seus ombros. Dr. Pimentel explicou que estes não são apenas documentos de refinanciamento padrão, comecei. Você está tentando usar o patrimônio do seu pai como garantia para uma enorme reforma que você já começou sem garantir o financiamento primeiro. É um investimento na propriedade, Lucas disse defensivamente. Vai aumentar o valor dela. Talvez, concordei. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que você claramente não planejou isso adequadamente, e agora você está em uma situação difícil. Eu não estou em uma situação difícil. Ele se defendeu, mas pude ver na forma como seus olhos fugiram dos meus que era mentira. Só preciso da sua assinatura para facilitar o processo. Lucas, eu disse suavemente, quando foi a última vez que conversamos de verdade? Como mãe e filho, não apenas como pessoas lidando com papelada legal. Ele olhou para mim, confusão cruzando suas características. Do que você está falando? Estamos falando agora. Não, eu disse. Você está exigindo. Eu estou ouvindo. Assim como sempre foi, mas acho que está na hora de mudarmos isso. Mãe, eu realmente não tenho tempo para... Faça tempo, eu disse, e a firmeza na minha própria voz me surpreendeu. Porque não vou assinar esses documentos hoje. O rosto de Lucas ficou vermelho. O quê? Por que não? Porque, eu disse calmamente, acho que você e eu precisamos ter algumas conversas honestas antes de eu concordar em vincular o patrimônio do seu pai ao seu investimento. Conversas sobre como chegamos aqui, sobre o que aconteceu na noite em que você me expulsou da cobertura, sobre o que você realmente pensa sobre mim e sobre a memória do seu pai.
Eu não te expulsei, Lucas começou, mas eu levantei a mão. Você me chamou de velha inútil, eu disse, cada palavra saindo firme e clara. Você disse que seu pai sabia que eu não saberia o que fazer com dinheiro de verdade. Você colocou minha mala na porta e disse para eu encontrar outro lugar para ficar. Na noite do que deveria ter sido um dia de luto conjunto pelo homem que ambos amávamos. Lucas ficou branco, seus olhos finalmente encontrando os meus de verdade pela primeira vez desde que chegou. Eu estava chateado. O testamento havia sido lido, e você se sentiu no direito de mais do que recebeu? Terminei por ele. Você viu que seu pai havia me deixado algo, e você assumiu que ele estava sendo injusto com você. Então você tirou a sua frustração em mim. A cobertura estava meio vazia de qualquer modo, Lucas murmurou. Mas havia menos convicção na voz dele agora. Fazia sentido você se mudar para o chalé. Talvez fizesse, concordei. Mas a forma como você fez isso, as palavras que você escolheu, o momento que você escolheu, isso não tinha nada a ver com lógica ou praticidade. Isso era crueldade, Lucas. Crueldade pura e simples. Ele olhou para longe, sua mandíbula trabalhando. Pude ver a luta acontecendo na cara dele, orgulho lutando contra o que poderia ter sido os primeiros sussurros de vergonha. Vou considerar assinar esses documentos, eu disse, mantendo minha voz firme, depois que você e eu tivermos um tempo para reconstruir nosso relacionamento. Depois que eu vir alguma evidência de que você entende por que o que você fez foi errado, e depois que você demonstrar alguma vontade real de mudar a forma como você me trata. Você está me chantageando, Lucas disse, mas havia menos raiva nisso do que eu esperava. Ele soava mais... perdido. Não, eu disse gentilmente. Estou estabelecendo limites, algo que deveria ter feito há muito tempo. Seu pai estava tentando nos ensinar algo através da forma como ele dividiu sua herança. Ele estava tentando nos forçar a confrontar as dinâmicas pouco saudáveis que haviam crescido entre nós. E eu, finalmente, estou pronta para aprender essa lição. Lucas ficou sentado em silêncio por um longo momento. Então ele se levantou, pegou sua pasta e se dirigiu para a porta. Na soleira, ele parou. Quanto tempo? Ele perguntou, sem se virar. Quanto tempo o quê? Quanto tempo até você decidir? Sobre os documentos? Considerei a pergunta. Não sei, admiti. Isso depende de você, Lucas. Depende de você estar disposto a fazer o trabalho de reconstruir a confiança que você quebrou. Ele acenou, ainda sem olhar para trás, e então saiu. Depois que ele se foi, sentei no escritório de Dr. Pimentel, processando o que havia acabado de acontecer. Minha mão tremeu ligeiramente, a adrenalina do confronto finalmente me alcançando. Você fez a coisa certa, Dr. Pimentel disse baixinho. Espero que sim, respondi. Mas foi mais difícil do que eu esperava. Ficar de pé por si mesma geralmente é difícil, ele disse. Especialmente quando você passou tantos anos fazendo tudo mais fácil para os outros. Ele estava certo, é claro. Era isso que eu havia feito durante todo o meu casamento, durante toda a criação de Lucas. Eu havia suavizado os caminhos, absorvido o impacto, tornado tudo mais fácil para as pessoas ao meu redor. E no processo, havia me ensinado, e a eles, que minhas próprias necessidades e sentimentos não importavam. Mas Leonardo havia me dado ferramentas para mudar isso. Ele havia me dado independência financeira, ele havia me dado segurança, e através da forma pouco convencional como ele havia estruturado sua herança, ele havia me dado permissão para finalmente colocar limites. Voltei para Gramado naquela tarde, sentindo ao mesmo tempo exausta e energizada. Pela primeira vez em décadas, eu havia defendido a mim mesma. Havia estabelecido limites, havia exigido respeito. E como Marcos havia previsto, a situação de Lucas não melhorou. Se algo, ela piorou. 3 meses depois de me instalar no chalé de Gramado, o outono chegou à Serra Gaúcha, pintando as montanhas em tons de vermelho e dourado. Eu havia estabelecido uma rotina confortável.
Cafés da manhã com Madalena, caminhadas vespertinas pelos parques de Gramado, tardes tranquilas lendo na varanda do chalé. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que recebi uma visita inesperada. Uma batida na porta me interrompeu a leitura, e abri para encontrar uma mulher bem vestida na faixa dos 40 anos, segurando uma pasta de couro. "Senhora Azevedo?" ela perguntou. "Meu nome é Adriana Fonseca. Sou advogada. Um cliente meu me pediu para entregar isto para a senhora." Ela estendeu um envelope. Peguei, notando o emblema de um escritório de advocacia de Curitiba no canto. "Quem é seu cliente?" perguntei. "Marcos Brandão", ela disse com um pequeno sorriso. "Ele mencionou que a senhora poderia estar precisando de representação legal em um futuro próximo e sugeriu que eu me apresentasse. Marcos, sempre pensando à frente, sempre tentando me proteger como Leonardo havia pedido a ele." Abri o envelope para encontrar uma carta de Marcos. "Cara Cecília, ouvi através de contatos mútuos que seu filho pode estar tendo dificuldades financeiras relacionadas à propriedade dele. Se ele se aproximar de você novamente em relação à coleção ou qualquer aspecto da sua herança, eu gostaria que você tivesse representação legal forte. Adriana Fonseca é uma das melhores advogadas de direito familiar e patrimonial no Sul. Por favor, não hesite em contatá-la se precisar de apoio. Atenciosamente, Marcos. Eu não tenho certeza de que preciso de um advogado", eu disse a Adriana, embora as palavras soassem fracas, mesmo para meus próprios ouvidos. "Talvez não", Adriana concordou. "Mas se precisar, eu gostaria que soubesse que estou disponível." "E Cecília?" Ela me encontrou com um olhar firme. "Mulheres da nossa idade frequentemente são pressionadas por membros da família sobre questões de herança. Ter representação não significa que você espera problemas. Significa que você está preparada se eles surgirem." Ela estava certa, é claro. E sua presença, o fato de que Marcos havia pensado em me conectar com ela, me fez sentir menos sozinha nesta nova realidade que eu estava navegando. "Obrigada", eu disse, aceitando o cartão de visita dela. "Vou guardar suas informações." Adriana acenou e partiu, mas sua visita ficou comigo. Marcos estava certo em antecipar problemas? Lucas realmente voltaria, mais desesperado desta vez? A resposta veio 2 semanas depois. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi o som de pneus na entrada de Cascalho. Olhei pela janela e congelei. O carro esportivo prateado que estacionou em frente ao chalé não era de nenhum vizinho. E o homem que saiu dele, parecendo desalinhado e exausto de uma forma que eu nunca havia visto antes, era meu filho. Lucas ficou parado na entrada de carros por um momento, olhando para o chalé como se estivesse reunindo coragem. Então ele se virou e seus olhos encontraram os meus através da janela da cozinha. Abri a porta antes que ele pudesse bater. "Lucas", eu disse, mantendo minha voz neutra. "Não estava esperando você." "Eu sei." Ele passou a mão pelo cabelo, uma ação nervosa que me lembrou do menino que ele costumava ser. "Eu... posso entrar?" Afastei-me da porta, deixando-o passar. Ele entrou no chalé, olhando ao redor com uma expressão que não consegui decifrar. "É bonito aqui", ele disse finalmente. "Pai escolheu bem." "Ele escolheu", concordei, fechando a porta. "Café? Por favor." Preparamos o café em silêncio desconfortável. Quando finalmente nos sentamos à mesa da cozinha, cada um segurando uma xícara quente, Lucas olhou para a mesa em vez de para mim. "As reformas deram errado", ele disse abruptamente. Os custos de reforma na cobertura excederam as estimativas em quase o dobro. Os empreiteiros encontraram problemas estruturais que ninguém sabia que existiam. "Eu não posso pagar por tudo." "Sem o empréstimo que eu me recusei a assinar", eu disse baixinho. "Sem o empréstimo", ele confirmou, finalmente levantando os olhos para os meus. "Você estava certa, mãe. Eu não planejei adequadamente. Eu apenas assumi que tudo funcionaria porque sempre funcionou antes, mas desta vez não funcionou." "O que você vai fazer?" Ele riu, um som amargo sem humor. "Não sei. Estou considerando vender a cobertura."
Usar o dinheiro para pagar os empreiteiros e recomeçar com algo menor, algo que eu possa realmente pagar. Sentei com essa informação, observando meu filho. Ele parecia diferente do homem confiante que havia entrado no escritório de Dr. Pimentel há meses. Havia uma humildade nele agora, uma fragilidade que eu não havia visto desde que ele era muito jovem. "Por que você veio aqui, Lucas?" perguntei gentilmente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. "Porque você é minha mãe", ele disse simplesmente. "Porque eu estraguei tudo, tratei você terrivelmente e de alguma forma eu ainda esperava. Não sei. Que você talvez não me odiasse completamente." "Eu não te odeio", eu disse, e percebi que era verdade. Apesar de tudo, apesar da dor que ele havia causado, eu ainda amava meu filho. Mas estou decepcionada com as escolhas que você fez, com a forma como você me tratou. Eu sei. Ele limpou uma lágrima que havia escapado, o gesto tão rápido que eu quase perdi. "Eu fui horrível com você. Naquela noite, depois do testamento, eu estava com tanta raiva. Com raiva de pai por não me deixar mais. Com raiva de você por receber alguma coisa quando eu achava que merecia tudo. E eu disse coisas terríveis que não posso retirar." "Não", concordei. "Você não pode retirá-las. Mas você pode aprender com elas. Você pode fazer melhor daqui para frente." Ele acenou, limpando outra lágrima. "Não estou aqui para pedir dinheiro", ele disse abruptamente. "Sei que você provavelmente pensa que estou, mas não estou. Eu só precisava vir aqui. Precisava dizer que sinto muito, mesmo que seja tarde demais, mesmo que você nunca possa me perdoar." Observei meu filho, este homem que eu havia criado, que havia se perdido em algum lugar ao longo do caminho, mas talvez, apenas talvez, estivesse começando a se encontrar novamente. "Não é tarde demais", eu disse baixinho. "E perdão. Perdão é possível. Mas vai levar tempo, Lucas, e vai exigir que você faça o trabalho de se tornar a pessoa que sei que você pode ser." "Eu quero fazer esse trabalho", ele disse, encontrando meus olhos. "Não sei como, mas quero." Bebemos nosso café enquanto conversávamos, realmente conversávamos, pela primeira vez em anos. Lucas me contou sobre o estresse de administrar sua empresa, sobre as pressões que ele sentia para ter sucesso, sobre como ele havia deixado aquele sentimento de que merecia tudo definir tantas das suas escolhas. E eu, pela primeira vez, compartilhei com ele o que havia sido os últimos meses para mim. A dor da rejeição dele, a descoberta da coleção de carros, a jornada de encontrar minha própria força e independência. "Pai realmente te deixou tudo isso?" Lucas perguntou quando contei a ele sobre os carros. "Uma coleção valendo milhões?" "Ele deixou", confirmei. "Escondida de forma que você pensasse que eu havia herdado muito pouco. Porque ele queria que eu tivesse segurança, e ele queria que você aprendesse sobre responsabilidade." Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Ele sabia, finalmente disse. "Pai sabia que eu ia estragar tudo, não sabia?" "Acho que ele temia que você pudesse", eu disse gentilmente. "E ele estava tentando proteger a gente, os dois. Me proteger financeiramente e proteger você das consequências de ter muita riqueza cedo demais, antes de estar pronto para lidar com ela de forma responsável." Ele estava certo. A voz de Lucas estava grossa de emoção. "Eu não estava pronto. Ainda não estou pronto. Mas você está aprendendo", eu disse. "E isso é o que importa." Lucas ficou por mais uma hora conversando, às vezes chorando, começando o longo processo de reconstruir a ponte que ele havia queimado entre nós. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, eu o acompanhei até a porta. "Mãe?", ele disse, hesitando na soleira. Você acha que algum dia podemos voltar a ser como éramos? Antes de tudo isso?" Considerei a pergunta. "Não", eu disse honestamente. "Não acho que podemos voltar, mas acho que podemos seguir em frente. Podemos construir algo novo, algo mais honesto e saudável do que o que tínhamos antes.
se ambos estivermos dispostos a fazer o trabalho. Ele acenou, e vi esperança genuína em seus olhos pela primeira vez em muito tempo. Eu gostaria disso. Eu também. Depois que Lucas partiu, sentei na varanda do chalé, observando o sol se pôr sobre as montanhas. Meu telefone tocou, Marcos verificando como eu estava, como ele fazia regularmente agora. Tudo bem aqui, contei a ele. Lucas veio visitar. Conversamos de verdade pela primeira vez em muito tempo. Isso é bom, Marcos disse, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Leonardo ficaria orgulhoso de você, Cecília, do jeito como você lidou com tudo isso. Eu gostaria de acreditar nisso, eu disse baixinho. Acredite, Marcos me assegurou. Ele amava você. E tudo o que ele fez, tudo o que ele planejou, foi para garantir que você teria a força e os recursos para viver a vida nos seus próprios termos. Você está fazendo exatamente isso. Depois que desliguei, sentei por mais tempo, pensando sobre Leonardo, sobre Lucas, sobre a jornada estranha e inesperada que os últimos meses haviam sido. Leonardo havia me deixado mais do que dinheiro. Ele havia me deixado uma chance de descobrir quem eu era, além de esposa e mãe. Uma chance de estabelecer limites, de exigir respeito, de viver de forma autêntica. E Lucas, através da crueldade e das consequências que se seguiram, estava finalmente aprendendo as lições que seu pai havia tentado ensinar. Sobre responsabilidade, sobre humildade, sobre o verdadeiro valor das relações em vez das coisas materiais. Não foi o jeito que eu teria escolhido para qualquer um de nós aprender essas lições. Foi doloroso e difícil, e às vezes parecia impossível. Mas talvez fosse exatamente o que ambos precisávamos. Os meses seguintes trouxeram mudanças lentas, mas constantes. Lucas vendeu a cobertura, pagou seus débitos e se mudou para um apartamento menor que ele poderia pagar confortavelmente. Ele começou a fazer terapia, trabalhando através dos problemas de direito e expectativa que haviam moldado tanto do seu comportamento adulto. E nós, lentamente, começamos a reconstruir nosso relacionamento. Não da noite para o dia e não sem contratempos. Mas com cada visita, cada conversa honesta, cada vez que Lucas demonstrava que estava realmente mudando, a ponte entre nós ficava um pouco mais forte. Mantive os 4 carros restantes na coleção, visitando a garagem ocasionalmente apenas para olhar para eles e me lembrar de tudo que eles representavam. Segurança, independência. O amor de um marido que havia me conhecido melhor do que eu mesma conhecia e havia planejado de acordo. Em Gramado, construí uma vida que era totalmente minha. Fiz amigos, juntei-me a clubes, voluntariei na biblioteca local. Madalena se tornou como uma irmã para mim, e seu círculo de amigos me acolheu com calor genuíno. E nos dias tranquilos, quando sentava na varanda do chalé, observando as montanhas mudar com as estações, eu frequentemente me encontrava falando com Leonardo, agradecendo a ele. Às vezes rindo do jeito engenhoso como ele havia orquestrado tudo. Às vezes chorando pela perda dele, pela vida que não pudemos compartilhar aqui. Mas principalmente sentindo gratidão, por sua previsão, por seu amor, por me dar as ferramentas para finalmente me tornar a mulher que eu estava destinada a ser. 1 ano depois de me mudar para Gramado, Marcos veio me visitar com notícias interessantes. O mercado de carros clássicos havia subido acentuadamente e a coleção restante agora valia quase 3 milhões de reais. Você já pensou em vender mais algum? Ele perguntou enquanto tomávamos café na varanda. Balancei a cabeça. Não ainda. Eles são mais do que apenas ativos para mim agora. São uma lembrança de Leonardo, do seu amor, do seu cuidado. Enquanto eu tiver eles, sinto que ainda tenho um pedaço dele comigo. Marcos acenou com compreensão. Leonardo teria gostado de saber que você pensa assim. Ele sempre disse que cada carro tinha uma história, uma alma, que eles não eram apenas máquinas, mas obras de arte que mereciam ser apreciadas. Ele estava certo, eu disse, como ele geralmente estava sobre tantas coisas. Sentamos em silêncio confortável por um momento, depois Marcos falou novamente.
Você sabe, ele disse pensativamente. Leonardo me disse uma vez, não muito antes de morrer, que o maior presente que ele poderia dar a você não era dinheiro ou propriedade. Era liberdade. Liberdade para escolher sua própria vida, para estabelecer seus próprios termos, para descobrir sua própria força. Lágrimas picaram meus olhos. Ele me deu isso, eu disse baixinho. Ele realmente me deu isso. Dirigindo de volta para Gramado após a longa viagem de 2 horas desde Porto Alegre, contemplei tudo que havia mudado no último ano. Quando cheguei ao chalé para encontrar um carro de luxo desconhecido estacionado na entrada, meu coração deu um salto. Mas desta vez não era com medo. Era com curiosidade. Lucas saiu do carro quando estacionei e imediatamente notei a diferença nele. Ele sorriu, um sorriso genuíno que chegou aos olhos. E quando se aproximou, me envolveu em um abraço que me surpreendeu com seu calor. "Oi, mãe", ele disse. "Espero que não se importe que eu tenha aparecido sem avisar." "Claro que não", respondi, retribuindo o abraço. "Você sempre é bem-vindo aqui, Lucas." Entramos juntos, e desta vez, quando ofereci café, foi com leveza no coração em vez de tensão. Lucas se sentou à mesa da cozinha, observando enquanto eu preparava, e havia paz em sua expressão que não via há anos. "Eu queria que soubesse", ele disse quando me sentei com ele, "que a terapia está ajudando. Estou finalmente entendendo por que agi da forma como agi. Todo aquele sentimento de que eu merecia tudo, toda aquela raiva quando achei que pai não havia me deixado o suficiente, estava tudo baseado em expectativas que eu havia construído, não em realidade. Fico feliz que você esteja fazendo esse trabalho", eu disse sinceramente. "E queria que soubesse", ele continuou, encontrando meus olhos, "que entendo agora por que pai dividiu as coisas da forma como fez. Não era sobre me punir ou favoritar você. Era sobre nos ensinar, sobre me forçar a aprender lições que eu precisava aprender, e sobre dar a você os recursos que merecia. Seu pai te amava muito", eu disse gentilmente. "Tudo que ele fez veio desse amor." "Eu sei." A voz de Lucas estava espessa. E eu desperdicei tanto tempo com raiva em vez de ver isso. Conversamos por horas naquele dia, compartilhando histórias sobre Leonardo, rindo sobre memórias, às vezes chorando juntos, e quando Lucas finalmente partiu ao anoitecer, ele me abraçou apertado na porta. "Obrigado, mãe", ele sussurrou, "por não desistir de mim, por me deixar fazer o trabalho de me tornar melhor, por ainda estar aqui quando eu finalmente descobri as coisas. Sempre", eu disse, segurando meu filho, "eu sempre vou estar aqui." 2 anos após a morte de Leonardo, encontrei-me de pé na garagem mais uma vez, mas desta vez não estava sozinha. Lucas estava comigo, vendo a coleção pela primeira vez. "Meu Deus", ele sussurrou, passando a mão reverentemente sobre a capô do Aston Martin. "Pai realmente montou algo incrível." "Ele montou", concordei. Cada carro escolhido com cuidado, cada um representando não apenas valor, mas história e significado. Lucas olhou ao redor da garagem, depois para mim. "Você ainda tem todos os 4? "Ainda tenho", confirmei. "Embora Marcos diga que agora valem mais de 3 milhões juntos. Você deveria vender alguns", Lucas disse, para minha surpresa. "Usar o dinheiro para viajar, para experimentar coisas. Papai teria querido que você vivesse, não apenas guardasse sua herança." Sorri para meu filho, vendo o homem que ele estava se tornando. Atencioso. Sábio além de seus anos. Finalmente crescendo nas lições que seu pai havia tentado ensinar. "Talvez você tenha razão", eu disse. "Talvez seja a hora de experimentar novas aventuras." E nisso, eu acreditava que Leonardo reconheceria a sabedoria do seu plano de herança não convencional. O verdadeiro presente que ele havia nos dado não estava nos bens materiais que deixou para trás. Estava na oportunidade, forçada e dolorosa como foi, que ele criou para Lucas e eu finalmente enfrentarmos as verdades que havíamos evitado por tanto tempo. Para finalmente nos vermos e a nós mesmos com honestidade. Era a última e mais profunda demonstração de amor que um pai poderia deixar,
Um presente que continuaria se desdobrando muito tempo depois de sua morte. E por hoje é só, mas antes de ir, deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente? De onde está ouvindo e que nota dá para essa história? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.